Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento, amigos, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Vladimir Ortiz da Silva, a quem nós passamos a palavra. Por favor, Vladimir. Meu cumprimento a todos. É um prazer tê-los aqui assistindo alguém que é um expoente da escrita gaúcha, escrita brasileira. Me refiro ao escritor Alcir Cheuich, que vai hoje discorrer sobre o processo criativo do seu livro A Guerra dos Farrapos. Alcir Cheuich é um escritor com obras traduzidas para o espanhol, o alemão, o francês e o inglês. Ele recebeu muitas distinções por sua atividade literária, como as medalhas Simões Lopes Neto, Mérito Santos Dumont, Oswaldo Aranha, Amigo da Marinha, a Comenda Charrua e os prêmios literários açorianos Ilha de Laetano, RBS Rádio, Troféu Guri, entre outros. Em 2006, Cheuich foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, uma das maiores em espaço aberto do mundo. Em 2011, foi patrono dos festejos Farroupilhas, atividade que mobiliza milhões de pessoas em todo o Rio Grande do Sul. Autor, principalmente de romances históricos, autografou seus livros e proferiu conferências em muitas cidades brasileiras e também em outros países, como Uruguai, Argentina, Chile, Estados Unidos, França, Alemanha, entre outros. É tradutor e orientador de oficinas de criação literária desde 2002. Temos aqui alguns alunos, entre os quais o nosso amigo do grupo de gestão do Amigos, o Paulo Regis. Também é tradutor e orientador dessas oficinas de criação literária desde 2002, tendo publicado 88 livros resultados das oficinas. Alta criatividade. Pertence à Academia Rio-Grandense de Letras e Academia Brasileira de Medicina Veterinária, profissão que exerceu principalmente como editor da revista científica A Hora Veterinária, publicada em convênio com a França, onde Cheuich realizou seu mestrado. Isso é uma síntese, né, do que o nosso palestrante de hoje tem em seu currículo e em sua vida literária. Então, para nós é uma grande honra tê-lo aqui, Alcir. Né? Passo, então, imediatamente a palavra para que nos traga do seu conhecimento para nós. Eu me sinto extremamente honrado, meu querido Vladimir, Paulo e todos os presentes, que estão nos acompanhando. Pela segunda vez estar aqui com vocês, não é? Conversando sobre temas de ordem cultural. Eu sou convicto de que nós precisamos sempre investir no que temos de mais poderoso. Eu costumo dizer que a frase time is money, para mim, time is life. Tempo é vida, e como é vida, não é? Vocês estão dedicando aqui, nós temos esse período aqui de cerca de 1 hora da vida de todos nós. Por que o Rio Grande do Sul até hoje comemora uma revolução que não foi vitoriosa, também não foi derrotada? Vocês comemoram uma revolução derrotada? Não. Nós temos 2 datas fundamentais para comemorar. O 20 de setembro, tá? Que é o primeiro dia, eu vou falar 2 ou 3 palavras sobre ele, o 20 de setembro de 1835, e o 28 de fevereiro de 1845.
neste 28 de fevereiro, foi assinada a Paz do Ponche Verde. Não houve derrota. Assinou-se a paz, voltando, então, o Rio Grande do Sul à comunidade do Império Brasileiro. Tá? Então, o que aconteceu durante esse período de 10 anos, nós precisaríamos ficar muito tempo conversando. Mas nós temos que estabelecer de imediato o fato primordial. Por que aconteceu esta revolução? Então, para nós entendermos isso, é preciso ver que o Rio Grande do Sul não pertencia a Portugal na primeira divisão que foi feita com o Tratado de Tordesilhas. Você sabe que antes do Brasil, dos portugueses, não vamos mais dizer que português descobriu o Brasil, pelo amor de Deus. Isso é completamente démodé. Quer dizer, que os índios, os indígenas, chegaram aqui milhares de anos antes que os portugueses. Então a chegada dos portugueses foi em 1500. Mas eles tinham um tratado assinado logo depois da descoberta, novamente, o erro da chegada de Colombo à América, de que todas as terras, não é, a 380 quilômetros de milhas a oeste dos Ilhas do Cabo Verde, seriam portugueses e as demais espanhóis. Essa linha imaginária vem de Belém do Pará, Laguna, em Santa Catarina. Então, o Brasil, se tivesse ficado assim, seria um Chile mais espichado. Quer dizer, nós só existiríamos na faixa litorânea de Belém à terra da Anita Garibaldi, a Laguna. Tá? Bom, o resto era espanhol. O que acontece é que, em 1580, tá? 1578, o rei Dom Sebastião de Portugal morreu na Batalha de Alcácer-Quibir, tá? Ou se desapareceu nessa batalha, e aí o seu substituto tinha muita idade e morreu 2 anos depois. De 1580 a 1640, Portugal passou ao reinado da Espanha. A coroa espanhola estava responsável pelos dois. Então, o que aconteceu? Nesse momento, então, que começaram os bandeirantes a penetrar em todo o território, porque o território era único. Tá? E aí aconteceu isso no Rio Grande do Sul também, mas a primeira povoação portuguesa do Rio Grande do Sul, atenção, é de 1737, é o Porto do Rio Grande. Tá? Dali, então, começou a ver todo esse negócio. E o que aconteceu? É uma muito tardia, a grande epopeia do Rio Grande, os 7 povos das missões, não pertenciam a Portugal. Era a Companhia de Jesus, os jesuítas, que tinham uma licença especial do rei da Espanha. Vocês veem, então, que a história do Rio Grande do Sul é muito complicada em relação às demais regiões do país. E o que aconteceu? Área de litígio, de guerra, sempre de conflito. Então, o que acontece? Vieram aqui povos das mais diferentes origens para cá. Nós tivemos os açorianos, depois, claro, que os africanos, né? Os alemães, os italianos e tudo isso. E o que aconteceu? Quando chegou na independência do Brasil, tá? O Rio Grande do Sul já tinha participado de não sei quantas guerras. Aqui era a província onde tinha mais viúvas, onde tinha mais órfãos de guerra aqui. E você sabe como é que era tratado o Rio Grande, a província de São Pedro, Rio Grande do Sul? Não tinha uma única escola pública. Anotem, amigos, tinha nem uma escola pública. Naquele ano de 1935, já havia escolas de medicina, já havia escola de direito do Brasil, Bahia, Rio de Janeiro, e nós não tínhamos uma escola primária pública. Tinha que estudar, tinha que pagar o preceptor, aquelas pessoas mais ricas. Não tinha ensino. Culturalmente, nem se fala. Estradas não tinha, pontes não tinha, poder judiciário só para pequenas causas.
pequenas causas. Tudo era levado para o Rio de Janeiro. Imagine, os senhores advogados desse grupo aqui, qualquer causa tinha que pegar um navio e ir até o Rio de Janeiro. Agora, levavam daqui mais de 80%, 83% do dinheiro arrecadado, deixavam 17% para poder cobrir as despesas. Tá? Então, o Rio Grande do Sul foi saqueado, a província, e era bucha de canhão e não tinha como se desenvolver. Então, Bento Gonçalves foi ao Rio de Janeiro, ele era coronel, tá? Ele tinha um prestígio enorme, porque se não fosse por ele, o Rio Grande, nós estaríamos falando espanhol aqui, porque na Batalha de Passo do Rosário, em 1827, tem que falar desses antecedentes. As províncias do Rio da Prata entraram aqui e o combate se deu em Rosário do Sul. Ali naquele lugar está lá marcado. Batalha que chamam de Tuzangô, ou Batalha do Passo do Rosário. E ele, coronel de cavalaria, conseguiu segurar a cavalaria dos castelhanos ali, senão nós tínhamos sido derrotados e não sei mais o que iria acontecer. Então, 27. Aí, face à independência do Uruguai, continuavam os problemas de fronteira e não se resolvia nada. Em 1833, o Bento Gonçalves foi ao Rio de Janeiro para acertar determinadas situações, porque o presidente da província ele queria a volta dos portugueses. Era do partido retrógrado, como se chamavam também os caramurus. O nosso lado era chamado os farroupilhas, devido a um jornal do Rio de Janeiro chamado A Trombeta dos Farroupilhas, que foi o primeiro jornal republicano. Muito bem. Então, em 1835, graças a essa visita do Bento Gonçalves, nós tivemos eleições pela primeira vez no Rio Grande do Sul para eleger deputados à Assembleia Legislativa, que estava na Constituição, mas não faziam aqui. E o Bento Gonçalves foi eleito deputado da província. A Assembleia Legislativa começou a funcionar em abril de 1835. Abril, maio, junho e julho. Em julho, o presidente da província, Fernandes Braga, que obedecia aos portugueses ainda, o cônsul de Portugal tinha uma força enorme aqui em Porto Alegre, ele mandou o comandante da polícia, o Visconde de Camamu, imagina, era um português, o que mandava da polícia e fazia, desmandava nessa cidade. Então, o que aconteceu? Fecharam a Assembleia Legislativa, Vladimir Ortiz. Fecharam em 3 meses a Assembleia Legislativa, a pata de cavalo e canhão apontado. Então, aí, neste momento que o Bento diz agora não tem mais o que negociar, tem que começar a revolução. Então, ele articulou tudo para derrubar aquele presidente da província, Fernandes Braga, que queria os portugueses de volta, tá? E que não trazia benefício nenhum para a província. Então, a revolução não começou para fazer a república, começou primeiro para derrubar um governo corrupto que queria Portugal de volta. Ficou claro isso? Isso é muito importante. Não, o Rio Grande do Sul já queria se separar do Brasil. Nada disso. Foi uma revolução na província com gente que tinha respeito nacional para fazer o que fez, como Bento Gonçalves da Silva. Muito bem. Como coisa, colocaram-se tropas onde aqui é o cemitério de São José e Almas, ali embaixo já tinha no Arroio de Luva a ponte da Zenha, que é o umbigo da Guerra dos Farrapos, e ali começaram a se juntar as tropas leais à Revolução, lá onde é o cemitério. Aí, claro, a cidade correu o boato, né, que estava havendo movimento de tropas, então o Visconde, o presidente da província, manda o Visconde do Camamu, e ele vai aí com não mais do que uns 20 e poucos cavaleiros, vamos lá olhar o que está acontecendo. Chegam à noite. À meia-noite, eles vão atravessar a ponte.
e aí os farroupilhas que estavam de guarda da ponte, comandado pelo Cabo Rocha, por isso teve uma rua muito tempo com esse nome, Rua Cabo Rocha. O Cabo Rocha, com 7 ou 8, enfrentou, e a sorte que o primeiro tiro pegou de raspão na cabeça do Visconde de Camamu e acertou um jornalista, que também era alferes, não é? Esse chamado Antônio Monteiro, o Prosódia, que era o apelido, e que foi, eu brinco com os jornalistas, de que a primeira vítima da Guerra dos Farrapos foi um jornalista que caiu morto ali pela guarda da ponte. E aí o Camamu, que não era valente, um tiro de raspão e sangue correndo, deu volta no cavalo e fugiram de novo em direção ao centro da cidade. Esse é o começo da Guerra dos Farrapos. Não adianta querer, como eu já vi quadros, com uma enorme batalha, não teve batalha. Houve esse confronto ali, e aí houve, minhas amigas e meus amigos que estão escutando, como diz que em tempo de guerra, mentira como terra. Eu gosto muito dos ditados. O Camamu, como fugiu, começou a aumentar o número do inimigo. Eu fugi de 100 revolucionários. Quando ele atravessou o que hoje é a Redenção, que era o campo da Várzea, ele já ia com 300 e 400. Quando ele passou lá, que chegou, ele ia em direção ao palácio, que era um palácio antigo, no lugar do atual Piratini, Porto Alegre. Quando ele chega no palácio, ele já vinha aumentando, e quando o governador Fernandes Braga veio, o que houve, Visconde Sangrantes? Eram pelo menos 1000 revolucionários, meu presidente. Lutamos como feras, mas tivemos que recuar. Essa mentira do Camamu ajudou muito o início da Revolução Farroupilha, porque quando ele fez esse fiasco, não tinham mais que 60. Durante a noite, começaram deserções também da Guarda Municipal e de outras, e quem estava pronto para invadir no outro dia de manhã a cidade não passava de 200 revolucionários. Mas ele disse que eram 1000, então assustou de uma maneira tal que o Fernandes Braga já mandou preparar 2 navios que tinha, passar as coisas para lá. O irmão dele, que era o mais corrupto, já levou para o navio também tudo que podia de dinheiro, recursos e tal. E os portugueses, olha, os portugueses, tinham navios portugueses aí, tinham 100 marinheiros portugueses, tá? E foram os portugueses que ainda vieram para proteger o palácio. Imagina contra quem nós estávamos lutando, contra Portugal de novo. Tá? E aí, quando na manhã de 20 de setembro, começou em torno de meia-noite, na manhã de 20 de setembro, que os farroupilhas se dirigem para as muralhas da cidade, que existiam, bem onde hoje a Santa Casa era o lugar mais alto, e se dirigiam às muralhas da cidade para o combate. Então, um sol maravilhoso, aí as tropas que deveriam defender Porto Alegre também eram revolucionárias e receberam com urras, abriram as portas. Nessa altura, o Fernandes Braga, o Camamu e os portugueses já tinham entrado nos navios e indo embora em direção ao Rio Grande. Assim foi conquistada Porto Alegre, com aplausos, houve danças na rua, foguete, e o Bento deixou escrito: isto nós deu posse ao vice-governador, que não era daquele grupo, o vice-governador que esse era o terceiro. Naquele tempo haviam 4 ou 5 vice-governadores. Ele era o terceiro ou quarto vice-governador, um marciano, e este marciano era um médico e assumiu o governo. O outro foi embora, assumiu o governo. Então, o Bento mandou um memorial para o Império, nessa altura era uma regência, não é? E pedindo, dizendo: nós não queremos mais nada, mantenham esse presidente da província e vamos continuar no Império do Brasil. Se isso fosse aceito, mas não foi, porque o regente era o padre Feijó, e o padre Feijó era
um homem que tinha era ninguém, o que a palavra dele era única e acabou. Tá? Então, o padre Feijó mandou para cá um outro presidente da província e considerou todos os revolucionários como inimigos do Brasil. Então, naquele momento, não tinha nada que fazer e começou, de fato, a Revolução. E a primeira cidade tomada de importância foi Pelotas. E quem tomou essa cidade, Pelotas era até maior que Porto Alegre, mais importante economicamente que Porto Alegre por causa das charqueadas. Tá? E quem tomou Pelotas foi, na época, Major João Manuel de Lima e Silva. Vocês conhecem a Rua Lima e Silva, em Porto Alegre? É em homenagem a ele. O general João Manuel de Lima e Silva, que era tio do Caxias, embora 2 anos mais jovem. É uma figura maravilhosa. Quando vocês forem ler o meu livro ou estudar outras coisas, preste muita atenção nessa figura histórica, e veio ser depois o primeiro general Farroupilha, e foi assassinado em 1837, né? Com 32 anos de idade já era general. Então, o que eu quero dizer a vocês? Naquele momento, se fosse uma pessoa com uma cabeça mais conciliadora do que o padre Diogo Feijó, tá? Poderia ter sido acertado as coisas, mas não quiseram. Então, daí eu falo que foi a tomada de Pelotas pelo João Manuel, porque é um fato importantíssimo. Todos os afrodescendentes que tiverem me assistindo nesse momento, que eu ouço uns movimentos aí de querer jogar o movimento negro contra a Revolução Farroupilha, pois pela primeira vez quem deu oportunidade de cidadania foi a Revolução Farroupilha, quando João Manuel abriu as senzalas das charqueadas e deu liberdade a todos os escravos que estavam lá e disse: vocês estão livres, pode ir para onde quiserem, mas aqueles que quiserem lutar pela nossa causa receberão, além da cidadania, uma farda. E assim se formou o famoso Regimento dos Lanceiros Negros. Tá? Foi o regimento mais aguerrido e que, infelizmente, por uma traição no momento do Pacto de Paz, esses foram mortos, grande parte deles, né, já no final da Revolução, no chamado Cerro dos Porongos, que é outro capítulo à parte. O que eu quero dizer a vocês, então, que não foi feita a Revolução Farroupilha naquele momento, depois que foi, porque o termo Farroupilha se estendia aos miseráveis, aos esfarrapados, aos descontentes, aqueles que nunca recebiam nada do poder. Vocês veem, em 1935, não é? O nosso imperador é de 25. Ele fazia 9 anos na hora da Revolução e completou 10 anos no dia 2 de dezembro. Então, ele não tinha. O Brasil estava num problema muito difícil, porque tinha que esperar a maioridade dele para assumir como imperador. Então, o padre Feijó não conseguiu contornar aquilo ali. Então, o que acontece? No dia 11 de setembro de 1936, quase um ano depois, é que vai ser proclamada a República Rio-Grandense, aqui no interior, na época do município de Bagé, não é? Perto do local da Batalha do Seival, junto ali do local da Batalha do Seival, que foi uma batalha que, para a época, foi enorme, porque as populações eram pequenas. Não é? Naquela batalha, juntando os dois contingentes, estavam perto de 1.000 combatentes, 400 e tantos, 500 e pouco de cada lado. E, para mim, é um lado interessante de contar para vocês, é porque quem comandou os imperiais nessa batalha foi o meu tataravô, João da Silva Tavares, em linha direta pelo lado materno.
Então, ele era coronel e era compadre e amigo do Bento Gonçalves e não aceitou fazer a revolução porque disse ao Bento, vocês vão separar o Rio Grande do Brasil e isso eu não quero. Mas não é isso que nós queremos, mas vai acabar acontecendo. Então, ele lutou desde o primeiro dia contra, e nesta batalha do Seival, ele enfrentou o coronel Antônio de Souza Neto, que famoso depois general Neto, e que venceu a batalha, tá? E logo no dia seguinte, então, dissolveram o grupo dos vencedores, ele aconselhado por outros oficiais, a proclamar a República Rio-Grandense. Então, foi proclamada quase um ano. Se eles quisessem república, por que não proclamaram desde o primeiro dia? Então, essa república aconteceu exatamente porque não houve possibilidade de negociação. Daí em diante, é verdade que haviam vários que eram republicanos e queriam a república, mas a república foi instalada oficialmente, atenção, no dia 6 de novembro de 1836. Esta é a data. E agora eu quero dizer a vocês, que são todas pessoas interessadas na cultura, na educação, que foi um mês antes, no mês de outubro, o Bento Gonçalves foi cercado na ilha do Fanfa, aqui, e foi feito prisioneiro e levado para o Rio de Janeiro, colocado na fortaleza de Santa Cruz. Tá? Então, olha como é o destino. O Bento está preso no Rio de Janeiro, na fortaleza de Santa Cruz, e quando no dia 6 de novembro ele é eleito presidente da República, mesmo preso. E assume o vice-presidente, que é o José Gomes de Vasconcelos Jardim, aqui de Guaíba, que chamava Praia das Brancas, onde a casa dele ainda está aí para quem quiser visitar. É um lugar maravilhoso, onde, infelizmente, em 1847, o Bento morreu nessa casa. Está assinalado ali. Então, eu dei até uma entrevista para o Galpão Crioulo, agora que vai sair nesse sábado, eu dei desta casa do Gomes Jardim. Assume o Gomes Jardim o poder e, nesse momento, tem que criar a bandeira da República Rio-Grandense. Então, o que eles fizeram? Pegaram as cores da bandeira do Brasil. A revolução não foi feita contra o Brasil, foi feita contra aquela regência que não estava conseguindo contornar e que ia acabar nos entregando de volta para Portugal. Então, a bandeira, o vermelho no centro, de um lado o verde, do outro o amarelo. Ou seja, verde e amarelo do Brasil com o vermelho, que é a cor da República. Em 1839, quando foi proclamada a República de Santa Catarina, em Guaíba, a República Catarinense, e que os rio-grandenses participaram desse movimento, foi todo o Garibaldi já estava aqui, foi junto, foi no lugar onde ele encontrou a Anitta e se apaixonou por ela e viveram 10 anos, ela veio morrer depois na Itália. Então, durante em 39, quer dizer, a República Catarinense, verde e amarelo do Brasil na bandeira, o branco da paz no meio. Então, não é contra o Brasil. Está escrito no jornal O Povo, que foi fundado depois em Piratini. Seu primeiro diretor foi um italiano chamado Luigi Rossetti, uma figura maravilhosa, tá? Um maçom italiano, que também, como o Garibaldi, que vieram para cá, a maçonaria fez movimentos revolucionários, a Revolução dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e outras todas na nossa América aqui, que foram planejados pela maçonaria. E o Luigi Rossetti criou o jornal O Povo, que é o órgão oficial da República Rio-Grandense, e aí o que está ali? Um dos primeiros artigos assinados pelo Bento Gonçalves, que ele diz:
eles mandaram emissários lá e trouxeram o material da cadeia, o Bento estava, e eles mandaram através da rede maçônica, e ele colocou assim, ó, a República Rio-Grandense está pronta para se federalizar com todas as repúblicas que foram feitas nas demais províncias brasileiras. Então, uma república no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná não havia, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e tudo. E esta federação republicana será o Brasil. Então, eu pergunto, meus amigos, o que é o Brasil hoje? Não é a federação de uma federação republicana? Mudamos de Estados Unidos do Brasil para República Federativa do Brasil. Exatamente isso. Então, essa Revolução Farroupilha não perdeu, ela foi a primeira república brasileira. Nós somos república federativa, era isso que está lá no desejo dos... Então, nós, ao comemorarmos a República Rio-Grandense, nós estamos comemorando a primeira república no Brasil. A segunda república no Brasil foi a de Santa Catarina. Tá? E que foram que você já tinha havido tentativa lá em 1817, no Recife também, durou bem pouco, mas quer dizer, vejam que nós temos todo o direito de comemorar a Revolução Farroupilha em termos nacionais, e absolutamente nacionais. Então, e isso historiadores aí com a cabeça mais aberta já têm reconhecido. Quando quero dar um outro detalhe, porque o tempo é exíguo. Isso tanto é verdade que o Bento ele teve uma tentativa de fuga do Rio de Janeiro, que ele não fugiu porque o companheiro dele, que estava de cela, não conseguiu fugir junto com ele, e ele foi levado para a Bahia. Da Bahia, ia ser levado para Fernando de Noronha, onde prisioneiro nunca voltou vivo. Então, ele foi levado para a Bahia, isso em 1837, ele já estava há uns 10 meses preso, e levado para a Bahia. E lá na Bahia, então, os farroupilhas da Bahia, os revolucionários da Bahia, que eram comandados, então, que era o doutor Sabino, tanto é que o movimento revolucionário deles é chamado a Sabinada, né? Então, e que eram também maçons, planejaram a fuga do Bento e conseguiram que o médico da Marinha recomendasse que ele tinha que tomar uns banhos de mar. E ele, então, num domingo, ele vai nadar ali e um barco o recolhe e leva para Itaparica, e de lá ele conseguiu. No meu livro aqui eu conto bem direitinho esses detalhes, como foi. Por que os baianos iam se arriscar para tirar um rio-grandense de dentro da prisão? Por quê? Porque o movimento era brasileiro, era para criar uma república em cada província. Então, foram os farroupilhas da Bahia que tiraram o Bento da cadeia e ele voltou para cá. Eu esqueci de contar que um dos primeiros atos da república foi criar uma escola pública. Então, anotem que a primeira escola pública do Rio Grande do Sul foi feita durante a Revolução Farroupilha, no dia 6 de novembro de 1836, em Piratini. Está lá marcado, visitem Piratini. Piratini é um lugar maravilhoso de se visitar, porque conservaram aqueles prédios, conservaram a sua história. E ali, no térreo do Ministério da Guerra, do prédio do Ministério da Guerra, foi criada essa escola que iniciou com 47 meninas e meninos, tá? Na mesma escola, meninos e meninas, como era o que se queria com a República. Continuou a Revolução Farroupilha, e com altos e baixos, até a capital mudou, quando a capital mudou em 1938, que a capital mudou para Caçapava, estava todo o estado atual do Rio Grande do Sul sob domínio farroupilha,
com exceção de Rio Grande e São José do Norte, porque ali a Marinha controlava. Tá? Então, estava toda a província nas mãos da República Rio-Grandense. Mas aí é que estava tão forte que resolveram apoiar a República Catarinense. E aí, nesse momento, além de ter foi conquistado Laguna e se destacou Garibaldi e tudo, os lanceiros negros maravilhosos que lutaram lá também, mas aí o Império se assustou. Opa, já tomaram o Rio Grande do Sul, agora vão tomar Santa Catarina, mas... Então, eles começaram a investir maciçamente em ouro, em gente para lutar, aumentar o contingente, e atacaram Santa Catarina com uma frota enorme, e os rio-grandenses tiveram que recuar, e aí, daí em diante, começou a haver um problema seríssimo. É que os dois ditadores, o do Uruguai e Uribe, general Uribe, das repúblicas do Prata, Argentina, principalmente, vamos dizer, era o governador de Buenos Aires, que era o Rosas, tá? Mas que tinha muita força dentro das províncias, esses dois ofereceram apoio ao Rio Grande do Sul. Que se deixasse entrar tropas dele para lutar, eles apoiavam, iam tomar conta. Nesse momento foi que Caxias assumiu o comando aqui das tropas imperiais e começou a negociar paz. Como ele era maçom, ele e o Bento começaram a negociar paz, se encontraram e vagarosamente começou a se ver como poderia ser feito isso, e foi feita uma paz mais honrosa que nós podemos pensar. Todos os itens dessa paz são incrivelmente honrosos, porque, começando, ninguém foi punido. Tá? Todos os ex-escravos continuaram libertos. A dívida da República Rio-Grandense foi paga pelo Império. Todos foram reconhecidos nos postos militares, menos os generais. Tá? E os que estavam prisioneiros em outros lugares do Brasil, no Rio de Janeiro, todos foram libertados. Então, graças a isso, é que essa paz de 28 de fevereiro, né, que reintegrou o Rio Grande do Sul no Brasil, deve ser comemorado, na minha opinião, com tanta alegria, com tanto civismo, do que o 20 de setembro. Mas o 20 de setembro é um movimento revolucionário feito numa província brasileira para impedir, tá, que continuasse uma situação horrorosa de abandono, não é? Em que só se lembravam dos rio-grandenses para a guerra e que, como disse, não tinha escola, não tinha hospitais, só tinha um. A Santa Casa, que era, bem claro, muito menor, era o único hospital da Santa Casa em todo o Rio Grande. Então, esse abandono total, o risco porque o Fernandes Braga, o presidente da província, era adepto da volta ao Brasil ao domínio português e tinha fechado a Assembleia Legislativa, que comemora também, a nossa Assembleia comemora a Revolução Farroupilha, porque lutou para abrir a Assembleia de novo. Então, nós estamos num momento assim, meus amigos. Eu, quando fui escolhido, e agora o Vladimir falou que eu fui o patrono dos festejos Farroupilhas em 2011, eu pedi às entidades que elegem o patrono que eu queria, antes de aceitar, uma reunião com eles. E essa reunião foi aqui na sede do MTG, do Movimento Tradicionalista Gaúcho, representante da Secretaria de Cultura, de Educação, do movimento e tal. E eu disse a eles, eu só aceito com uma condição. Eu vou falar o tempo todo o que é a verdade. A Revolução Farroupilha não foi feita para separar o Rio Grande do Brasil. E eu primeiro sou brasileiro e depois sou gaúcho. Isso não tenho a menor dúvida.
Então, com isso, eu fiz várias pregações, tá? E continuo absolutamente convicto. Esse meu livro, que eu estou lançando agora, a 12ª edição, não é um livro de mocinhos e bandidos. Eu olho os dois lados aqui nesse livro para entender por que essa revolução foi feita, como se fez em outros lugares do Brasil, no Pará, no Maranhão, em São Paulo, em Minas Gerais, outros movimentos, procurando, então, realmente encontrar um novo caminho para o país. Esse caminho foi a República, chegamos tardiamente à República. Quando foi feito em 1989, nós já tínhamos um regime aqui quase de monarquia parlamentarista, o monarca foi um homem de paz e não era discricionário, não obedecia à Constituição. Então, naquele momento, a nossa República parece que até foi pior do que a monarquia, porque não estavam preparados e houve um ano, imagina, liberta os escravos em 1888, né, em maio, e em novembro de 39 derruba o imperador. Quem derrubou o imperador? Foram os escravocratas. Não tem mente, o poder daqueles que perderam 700 mil escravos que consideravam a sua fortuna, a sua propriedade foi violada. Por isso maculou a República de 1889, mas não a República como um todo e a República que nós vivemos hoje. Então, é feriado 20 de setembro, nós comemoramos no Rio Grande do Sul, mas comemoramos também no Brasil e em outros lugares onde tem centros de tradições gaúchas, onde se discute isso. Eu já lancei uma edição desse livro próximo de Nova York, no CTG Saudade da Minha Terra, em 2012, ainda estava na condição de patrono dos festejos e fui convidado. E nós ficamos tranquilamente dizendo isso. Comemoramos a Revolução Farroupilha, porque foi a primeira república que durou quase 10 anos no Brasil, que fez a Constituição Republicana. Mas, acima de tudo, nós somos brasileiros. Muito obrigado, por enquanto. Muito bom, você. Parabéns. É um mergulho na história que só quem tem o nível de conhecimento e cultura que tu tens, né, pode nos trazer. Já temos pessoas, né, nosso grupo aqui já solicitando para fazer perguntas. Tem o Jair Ferreira. Na verdade, eu queria fazer 2 rápidos comentários. Muito interessante a questão da situação política em 1833, 34, por aí, porque havia realmente partidos, né, que queriam o retorno a Portugal. E um grupo contrário temia muito a volta do Dom Pedro I. Também havia um grupo... Tem um livrinho do Macedo que fala sobre isso, essa situação. E esses grupos que eram contrários à volta, né, que temiam a volta, consideravam que a data da independência era 7 de abril de 1831, quando Dom Pedro foi embora. Então, e a outra comentário é da invasão de Pelotas. Né? Eu tenho um tetravô, que era visconde do Jaguari, Domingos Carlos Travassos, não tetravô. Ele era dono de charqueada lá. E, obviamente, ele perdeu tudo e fugiu para Rio Grande, e ele defendia os imperiais. Né? Virou depois visconde, ele era barão, virou visconde, porque hospedou o Dom Pedro II em 1846. Certamente se manteve, não é, a favor do... Claro. Contra os farroupilhas. Muito bem, então era só isso, esses 2 comentários, não é, porque a invasão de Pelotas realmente acabou com as charqueadas, ele perdeu um bocado. Depois Claro. Não tem a menor dúvida, Jair. Tem que enxergar os dois lados. Né? Tem que enxergar os dois lados. Não é? Só todo mundo de um lado era bandido, mocinho do outro. Não é assim. Quer dizer, mas haviam razões poderosas. Tá? Porque onde é que se viu uma regência que não obedece à Constituição? Por que não faziam eleições no Rio Grande do Sul, mas faziam no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul não fazia?
Quer dizer, nós éramos tirados aqui, não tinha nada, nada. Então, naquele momento, e a pior de tudo ainda, os partidos retrógrados e foram. Concordo plenamente que um dono de charqueada lá, sua propriedade foi invadida e pronto. Mas a grande realidade é que houve também outros charqueadores, né, que também apoiaram a Revolução. Né? Isso o sujeito tem todo direito. O meu tataravô não apoiou, ficou com o Império. Né? Nem por isso eu vou dizer que é bandido com o seu ancestral. Está muito bem colocado isso, é assim. Tá? O interessante da invasão de Pelotas é que, é claro, a escravatura ninguém pode defender, não é, Jair? Então, é evidente que havia sempre charqueadores que tratavam bem e que faziam tudo, e outros que exploravam e que faziam horrores com seus escravos, e assim, tem que reconhecer que era. Muito bem. O Eduardo Fará tem outra pergunta. Fará. Na verdade, não me engana aqui, na verdade... libanesa, como eu também. Mas tem um nome mais forte que tem a ver com a Revolução Farroupilha, que é a família Teixeira de Caçapava, na época. Sim. Nossos antepassados, aí eu não sei que eram todos maragatos, né? Meu avô, lenço vermelho. Eu sou gremista, mas nessa hora do lenço eu sou vermelho. Mas eu só queria fazer uma pergunta para o senhor, é o seguinte: os 2 livros que tem à venda aqui, que eu quero comprar na Feira do Livro, um para cada filho, e queria que o senhor fizesse a dedicatória, porque eles nasceram no estado de São Paulo, e eu gostaria muito que eles tivessem uma visão mais objetiva da Revolução Farroupilha, como eu sempre tentei ao longo da minha vida. Sempre morei uma parte da minha vida em São Paulo, Rio de Janeiro, e eu pontificava lá que não era bem assim, então o pessoal não está entendendo a história. E muito do seu livro... O senhor tem um livro também que é oferecido aqui, mas é o mesmo... Guerra dos Farrapos, uma edição mais antiga, não sei se é a mesma, que aparece em... É a única edição, é a mesma. Tá, então eu só quero saber se o senhor vai estar na feira para ter um autógrafo. Antes disso, se quiser, eu vou estar autografando esse livro agora, neste sábado, aqui no acampamento Farroupilha, na Casa do Alegrete. Casa do Alegrete, agora sábado, às 19 horas. Tá? Nós vamos estar lá fazendo uma homenagem a Anita Garibaldi, e eu vou autografar para quem desejar o livro. Se quiser levar o seu livro lá, já resolvemos isso agora. Tá? Não sei se está aqui em Porto Alegre, onde é que está? Eu sou em Porto Alegre, mas eu vou viajando essa semana. Não tem problema, estou dizendo que há uma possibilidade agora, porque eu vou estar lá no acampamento Farroupilha, Casa do Alegrete, sábado, 19 horas. Meu presidente, acho que estamos em cima da hora, né? Não, mas tu tem mais uns minutinhos aqui, não? Mais uns 5 minutos, dá? Dá, vamos lá. Tá bom. Então, a Merci já se escalou para fazer perguntas. Merci, minha querida escritora. Que prazer. Não estou ouvindo Liga nada. O microfone. Tem que abrir aí. Abre o microfone. Tem que ligar o microfone. Na barra inferior... Na barra inferior tem um microfonezinho ali. Ao lado da mãozinha ali. Ao lado da mão. Ao lado da mãozinha ali tem um microfone. Clica nele. Na barra inferior tem... Da direita para a esquerda, o primeiro botãozinho ali é um microfonezinho, tem que clicar nele. Ela está no celular, e no celular é diferente. Certo. Bom, então... Tá. Obrigado, Merci. Fica registrado. Depois tu me faz essa pergunta. Pessoalmente, eu te responderei. Eu sei que é longa essa nossa história, né? E realmente muito interessante. Tem um aspecto que eu tenho percebido que dependendo de quem informa, fica um tanto quanto obscuro, que foi ali a guerra, ou batalha, ou o que quer que seja, que chama dos porongos. Né? Então, como é que entra o Davi Canabarro naquilo ali? Né? Porque o pobre do Davi Canabarro tem sido acusado. É o seguinte, vamos colocar as coisas
lugar certo. Tá? Os farroupilhas estavam completamente, aí sim, sem recursos. Tá? Não tinha mais. O Uruguai não apoiava mais, o Uruguai queria entrar aqui. Tanto é que o Canabarro assinou uma declaração que mandou para o Uribe e o Rosas, que é uma maravilha. Assinaremos a paz com o Império no sangue do primeiro estrangeiro que atravessar as fronteiras do Rio Grande. Daquela época, assinado pelo Canabarro. Mas o que acontece? O Canabarro era general e dirigia uma das divisões. A outra, dirigida pelo general Neto, já falamos nele, que venceu a batalha, que proclamou a República, e no final nós já estamos lá em 1844, no final de 1844, até que a paz foi assinada em fevereiro de 45, foi mandado emissários para a corte, para levar a proposta de paz, que já tinha sido acertada entre o Bento Gonçalves e o Caxias, e foram mandados emissários lá. Muito bem. Então, naquele momento, não tinha sido assinada a paz, mas não se esperava nenhuma agressão de lado a lado. Então, as duas divisões acamparam no Cerro dos Porongos, que já é bem perto da fronteira do Uruguai, município lá de Dom Pedrito, lá por perto, depois onde foi assinada a paz. Por lá. Acamparam, assim, a 2 quilômetros de distância, um grupo do outro. Um comandado pelo Canabarro, onde estavam os lanceiros negros. Mas não era o Canabarro o comandante dos lanceiros negros. Era o Joaquim Teixeira Nunes. Este era o coronel Joaquim Teixeira Nunes, era o comandante direto dos lanceiros negros. E ninguém fala mal dele, isso que eu acho engraçado. Não tem que falar, o Canabarro parece que é o culpado de tudo. Eles acamparam e ficaram aguardando para o momento de assinar a paz. Tinha que voltar os emissários do Rio de Janeiro e tudo. Acontece que tinha um inimigo terrível dos farroupilhas. Tá? Este era o famoso Muringue. Tá? Este Muringue era um coronel. Tá? Esse coronel ele tinha um ódio terrível. Foi ele que tentou matar Anita Garibaldi, a famosa história, um filho num braço, no outro um fuzil. Foi ele que tentou matar Anita. E ele tinha problemas pessoais com vários, inclusive com o próprio Canabarro. Então, ele detestava os ex-escravos, porque foi o Procópio que acertou um tiro no braço dele quando o Muringue atacou o lugar onde o Garibaldi estava construindo os barcos. Tá? O Garibaldi estava construindo os barcos ali na foz do Camaquã, com a lagoa, e o Muringue atacou e só não destruiu, não matou o Garibaldi, porque estava com muito mais soldados, porque este ex-escravo Procópio acertou um tiro no braço dele. Então, ele também tinha ódio dos lanceiros negros. E, bom, o que ele fez? Sem comunicar para ninguém, tá? Ele saiu com as tropas dele, tiraram até as barbelas dos freios, tudo, não fizeram fogo, comeram um charque frio e foram indo, e claro, de noite houve festa, não tinha nada, ninguém estava esperando guerra, dançaram, beberam. O próprio Canabarro estava numa carreta com uma mulher, tá? Daquelas que seguiam as tropas, e, ao clarear do dia, o Muringue cercou o acampamento e atacou e matou quase grande número. Claro que ali eram os lanceiros negros, a maior parte que morreram foram os negros, mas morreram outros também, indígenas e brancos e tal. Quer dizer, mas morreram mais. Então, apareceu depois, muito depois, uma carta que dizia que o Caxias tinha autorizado.
esta carta foi provada que a assinatura era falsa. Provada, não havia a menor dúvida. Quiseram inventar para envolver o Caxias. Que é gente que não queria paz nenhuma, queria jogar porque os uruguaios e argentinos invadiam o Brasil e aqui o Rio Grande do Sul tomavam conta. Então, isso é muito complicado. Mais uma vez, em tempo de guerra, mentira como terra. Então, eu já tive reunião com o movimento negro, já conversei com eles. Agora mesmo eu fiz uma entrevista longa para o Galpão Crioulo sobre isso. Vamos com calma, vamos com calma. Quer dizer, o Moringue é que é o culpado de tudo isso. Por que botar a culpa no Canabarro? Se ele fosse, ele podia perfeitamente dizendo, olha, eu vou passar a noite no acampamento do General Neto, e arriscar ele morrer também, ficar dentro de uma carreta, ali no lugar onde foi atacado. E o Joaquim Teixeira Nunes, que tem um respeito enorme, o Gavião, que era o nome dele, respeitadíssimo, também ia querer a morte dos seus soldados? A elite dos soldados, que eram os lanceiros negros? Não pode ser. Não pode ser. Não há nada que prove isso. E está se avolumando esse negócio, está se avolumando de uma maneira sem nada, sem provas históricas. Eu posso falar, porque eu tenho um livro sobre João Cândido Almirante Negro, tá? Eu tenho um livro meu, O Farol da Solidão, que o personagem principal é um juiz negro. Eu fui o primeiro romancista do Brasil que fez o personagem principal branco casar com uma negra. Não tem nada. E eu uso o termo negro e branco e amarelo, o que for, porque os meus amigos afrodescendentes, eu não vou começar só a falar com os meus amigos afrodescendentes, como o escritor Antônio Carlos Cortes, e ele diz, eu sou negro e gosto de ser negro, e daí? Então, é preciso entender, tá, que não pode jogar todos os descendentes, os afrodescendentes, contra a Guerra dos Farrapos, para um fato que foi isolado e que foi uma traição dos imperiais, deste grupo, desse regimento do Moringue, especialmente contra o Canabarro e os lanceiros negros. Tá, Vladimir? É isso que eu quero te dizer, mas como se diz lá em Goiás, é uma história para mais de metro. Tá? Quer dizer, nós temos que ficar aí não sei quanto tempo conversando, mas pelo menos está aí. Tá? Eu te agradeço, porque agora tu mesmo informaste a quantidade de notícias que são dadas e publicações que ficam colocando o Canabarro, o Caxias, tal, como os caras que realmente foram os responsáveis, né, pela catástrofe que aconteceu. O Caxias foi um pacificador. O Caxias, tu conhece a vida dele toda, estudei a fundo a vida do Caxias, tá? Ele sempre teve um comportamento sério, digno. Tá? Ele recebeu esse epíteto do pacificador e a medalha dele, a medalha do pacificador, exatamente por isso. Ele fez a mesma coisa, em São Paulo, ele não fuzilou ninguém, não fez traição nenhuma. Em todos os lugares que ele fez a paz e acertou, ele não fez traição nenhuma. Por que ele ia fazer no Rio Grande do Sul? Pois é. Não tem. Agora, se fosse um canalha, fez mais uma canalice aqui. E o pobre do Canabarro também não fez nada, ficou como isso. E o Teixeira Nunes, por que ninguém disse? Então, ele também foi culpado. Mas o Teixeira Nunes tem um perfil tão perfeito que é impressionante esse homem. Então, não atacam o Teixeira Nunes, mas ele estava lá também. E eles ficaram lá para morrer? Por que ficaram sendo traidores? Quer dizer, agora, não tinha bala, não tinha mais nada. Pois é, não tinha coisa nenhuma. Por isso que eles aceitaram a paz, porque não tinha mais munição, não tinha cavalo, não tinha coisa nenhuma. O Caxias comprava todos os cavalos que podia. Quando tomava uma cidade, ele botava uma guarnição, isso é provado historicamente, não deixava que fizessem vingança nenhuma, tá?
chamava as mulheres e contratava para costurar uniforme para os soldados, e ia acertando a paz e dizia assim, aí é claro, psicologicamente, as mulheres elas não iam mandar os filhos jovens para a guerra se já a paz já estava conquistada, e elas, inclusive, tinham trabalho. Quer dizer, foi tudo isso costurado, quero saudar a escritora Andréa Barros, que está ali também, e então nós precisamos sentar e conversar, minha gente. Ué, por que se eu escrevo um livro sem mocinho e bandido, por que eu não posso chamar o Canabarro nem o Teixeira Nunes de bandidos? Não tem prova. Agora, traição, sim. Aí sim. Esse homem depois ganhou o título de Barão de Jacuí, o Moringue. Aí anotem, o Barão de Jacuí não mesmo, vai ficar só com o Rio Jacuí. Tá? Obrigado. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Agradecemos muito. Foi uma oportunidade ímpar que tivemos aqui durante esse período. Certamente, né, ficaríamos aqui até amanhã, né, te ouvindo, porque tu respira conhecimento. Né? Muito obrigado. E nos transmitiu aqui com uma qualidade, né, com detalhamento profundo. Certamente nós, culturalmente, estamos muito acrescidos. Muito obrigado. Né? Foi um prazer tê-lo aqui. Grande abraço. Fico muito feliz. Vamos continuar comemorando a nossa Revolução Farroupilha, até porque a bandeira do Rio Grande do Sul é a mesma bandeira farroupilha. Isso aí ficou muito claro. Por isso que nós não estamos comemorando nada contrário ao que é nosso, tá? Nem ao Rio Grande, nem ao Brasil. Tá? Muito bem. Até a próxima. Obrigado, Vladimir. Obrigado, Vladimir. Nós expressamos a nossa gratidão ao escritor Alcir Cheuich pela instigante palestra proferida, que teve como título o processo criativo do livro A Guerra dos Farrapos. Agradecemos e registramos a participação dos gestores da Amicus, bem como das seguintes presenças: Eurico Rodrigues, que nos acompanhou do Rio de Janeiro, Marcelo Vilas Boas, Lúcio Feliciante, Ana Helena, Jair Ferreira, Ariane Severo, Luiz Ziegler, Heloísa Machado Rosa da Silva, Marta Wagner de Oliveira, Everton Araújo Pires, José Felipe Ledur, Célia Regina Apio Célia, Aide, Merci Schmidt, Andréia Barrios, Salete Mate e Juan Minteg. Amigos, por derradeiro, informamos que o nosso próximo evento será a palestra do fotógrafo Leonide Streliad, autor de vários e importantes trabalhos fotográficos sobre personalidades e tradições do Rio Grande do Sul. Parabéns, meu parceiro de literatura também, Leonide Streliad. Parabéns. Eu vou ter que ir embora. Tá bom. Amigos, nossos trabalhos estão encerrados. Desejamos a todos muita saúde e uma boa noite. Até breve. Boa noite. Boa noite. Parabéns aí. Abraço. Boa noite. Boa noite. Muito bom. Muito bom. Boa noite. Excelente.